Olá, meu povo, voltamos. Vamos lá finalizar aqui o nosso assunto da parte de proposição, né? Resolver daqui a pouco algumas questõezinhas. Deixamos já na aula passada essa tela, pode me deixar fora da tela, por favor, Homero. Ó, sentenças, nós já falamos das sentenças interrogativas, já falamos das exclamativas, das imperativas e falamos agora da sentença aberta. A última que a gente precisa falar é só um lembrete para você, não é nem tanto uma situação de não proposição, tá? Mas é uma situação em que ela não é nem uma sentença, diremos assim, ela não é nem uma frase, né, uma oração. É quando aparece situação em que eu não tenho nem o verbo. Já aconteceram casos do cara colocar, por exemplo, um excelente livro de raciocínio lógico. Já foi, na prova da FCC já apareceu desse jeito. Bom, o que ele está falando? Está faltando o quê? Está faltando o verbo. Um excelente livro de raciocínio lógico não lhe diz nada. Bom, se não lhe diz nada, isso não é nem uma oração, não é nem uma declaração. Se não é uma declaração, não pode entrar no conceito de proposição para a gente, tá? Então, fiquem atentos. Uma situação muito bem tranquila nessa parte, tá? Vamos ver agora alguns exemplos, mas que deixa bem claro para vocês quando é que você tem ou não tem uma proposição. Vamos lá? Olha na tela aí a questão de número 2, já do CESP, são duas seguidas do CESP, eu falei para vocês, né? Nós vamos ter ainda durante o nosso curso um momento CESP, certo? Principalmente nessa parte de proposições, onde eu coloco algumas questões recentes, né? Olha a prova aí, 2013, em que eu falo um pouco mais sobre essa parte de proposição específica do CESP, tá certo? Como eu coloquei para vocês já anteriormente, o CESP tem batido demais nessa parte dos conceitos iniciais. Olha o que é que ele diz aí. A expressão viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada. Estará corretamente representada? Eu vou ler e ainda nem falei disso. Ele está falando de P ou Q. Esse símbolozinho Vzinho, para quem ainda não conhece, é uma disjunção, é um ou. Nós vamos falar daqui a pouco. Mesmo sem eu ter falado, certo? A gente já vai entender o quê? Bom, viva Mandela, pessoal, nós estamos falando de uma sentença exclamativa. Eu não estou nem falando se é uma proposição simples ou composta, negotof. Não é uma proposição. Não é uma proposição. Estou falando de uma sentença exclamativa. Viva Mandela, viva Mandela. Ok? Então, não há nem que se falar em uma proposição composta, se é um i, se é um ou, se é um se então, nada disso. Não é nem uma proposição. Beleza? Vamos para outra? Olha só, vamos ler. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Quem está ainda com gosto. Interrogação, meu povo. Também não tem nem que se falar em representação de proposição. Ele coloca aqui uma representação de uma proposição, certo? No nosso caso, nós já conhecemos o primeiro, que é um ou, né? Aqui é um ou, e nesse outro que a gente vai conhecer daqui a pouco é uma. Não está arriscando, Homero, meu amigo. Sai e volta. Me deixa na tela aí rapidinho. Pronto, deixa eu só salvar aqui rapidinho, vamos ver se a gente já consegue. Parece que voltou. Opa, passei errado. Volta. Caneta. Ah, tá salvo. Então, deixa eu riscar aqui assim, pronto. Conjunção, voltou ao normal agora. Conjunção. Conectivo i, tá? Só pra gente saber. Então, ele tá dizendo que essa sentença aqui está separada em 3 proposições, negotof, nada de proposição simples. Eu tenho ali uma sentença interrogativa. E se é uma sentença interrogativa, não há nem que se falar em proposição. Falso. Falso direto, tá? Falso direto para vocês. Tá bom, pessoal? Ficou claro aí? Então, muito cuidado, né, com essas pegadinhas também que aparecem do CESP por aí, tá certo?
Vamos para a próxima. Olha só, assinale a alternativa que contém uma sentença que não, por favor, grifem aí, ó, não é uma proposição. Vamos lá, ver o que é que não é uma proposição. 0 é um número nulo, nós já comentamos isso, né? Mas vamos esquecer um pouco dele aí. 0 é eu estou declarando algo para vocês? Estou. É uma proposição. Então, o 0 é um número nulo, é uma proposição. O Brasil é um país da América do Norte. Novamente, eu estou declarando algo, o valor lógico dele aqui é falso, da primeira é verdadeiro, da segunda falso, né? Então, o Brasil mas é uma proposição. Você vai na minha casa amanhã? Sentença interrogativa não é uma proposição. E por último, alguns cachorros são brancos. Sim, é uma proposição e alguns cachorros realmente são brancos. Só apenas uma parte para vocês, essa parte do algum, nós iremos trabalhar na parte de lógica de primeira ordem, quando eu falar no nosso próximo módulo, tá certo? Próximo módulo, módulo 3, tá certo? Portanto, gabarito da questão, letra C. Tranquilo? Beleza, questão bem tranquila, estão vendo aí? São questões recentes que vocês viram aí, mas é uma questão que não aparece tanto pra gente. Tem mais aí, tem mais, ó. Tirando o CESP das bancas grandes, acho que a maioria das bancas menores que trabalham com isso. Dadas as sentenças abaixo, 1, 2 e 3, é correto afirmar que ele está perguntando se é ou não é uma proposição. PH, eu já vou logo direto aí, a 3 não é, eu já estou vendo uma sentença interrogativa aí, né? Perfeito. Então essa terceira já não é. Não é uma proposição. Existem políticos que não são honestos? Novamente, não vamos buscar o sexo dos anjos, né? Não, mas não vamos nem entrar nessa seara. A pergunta é, en passant, vamos passar, vamos só perguntar, pessoal, é ou não é uma proposição? É uma proposição, tá certo? Novamente, ó, eu estou dizendo que é sim, não é porque isso aí é verdade, não. É porque sim é uma proposição. Depois tem lá um cara assiste uma aula e me mete um processo nas costas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esta proposição, essa sentença número 2 é sim uma proposição. E a última, a primeira, né, aliás, vai estudar ou monte seu próprio negócio. Isso é ou não é uma proposição? PH, eu fiquei na dúvida. Diga lá. Apareceu, você falou nesse instante, mesmo sem a gente ter estudado ainda, no ou. Né? O ou é um conectivo, não é isso? É um conectivo. Será que eu já tendo esse conectivo, isso já não nos leva a crer disso aí ser uma proposição? Não necessariamente. Vamos para as sentenças. Se a gente separasse as sentenças, eu teria escrito, vá estudar, monte o seu próprio negócio. Faltando um acentozinho aqui no negócio. Tá certo? O que é esse vai estudar e o que é esse monte o seu próprio negócio? Sentenças imperativas. Tá? Nós vamos estudar daqui a pouco, quando a gente for falar dos tipos de proposição, e adiantando rapidamente, que nós temos as proposições simples e as compostas, e as proposições compostas são junção de duas proposições simples, tá? Por meio de um conectivo. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Então, a ideia que eu preciso ter é que se você imaginasse por causa desse ou que eu estaria tendo uma proposição, para que ela fosse uma proposição, e nesse caso uma composta, as duas teriam que ser proposições simples. E vai estudar e monte seu próprio negócio não são proposições, são sentenças imperativas. Portanto, para essa primeira sentença, ela também não é uma proposição, e sim uma sentença imperativa. Ficou claro, pessoal? Mesmo eu tendo. Isole, vai estudar, sentença imperativa. Monte seu próprio negócio, sentença imperativa. O ou é um termo que não necessariamente eu só uso para proposições. Numa oração normal, eu posso utilizar sem problema nenhum. Beleza? Portanto, vamos ver o que ele vai dizer. Apenas a 2 não é proposição, errado. 1 e 3 não são proposições. É o gabarito, a letra B. Tá certo? Gabarito é letra B. Beleza? Certo, seguindo. Tem mais aqui? Tem mais uma. Olha aí, ó. Olha onde é que eu fui buscar uma questão lá da prova de 2009. Lá da prova de 2009, lá da FCC, uma proposição de uma proposição de uma linguagem
é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Um outro conceito de proposição para vocês aí, tá? Com base nessa definição, analise as seguintes expressões. Eu tenho a expressão A2, A3, já vão dando uma lida aí, A4, A5 e A6. E aí ele pergunta, é correto afirmar que são proposições, ele está perguntando que são proposições apenas. Então vamos dar uma olhada lá. PH, novamente, olhando rapidamente, já na primeira olhada, eu sei que a 2 não é. Então já bota um não aí na 2. Beleza, pronto, não. Também estou vendo que a 6 também não é. São sentenças abertas, né? Como eu não sei o valor de x e eu não sei o valor de y, eu não posso considerar isso uma proposição. Agora eu vou começar a estudar o resto. Bom, os tigres são mamíferos, ele está declarando algo, sim, é uma proposição. O 36 é divisível por 7, também sim é uma proposição. Beleza? O 3 mais 8 é menor do que 3, você deu aquele exemplo lá, né, do 4 mais 4 é menor do que 0. Fazendo o comparativo, ele está declarando algo, sim, é uma proposição. Agora eu fiquei na dúvida na 3. Ele aparece esse x. Aparece o x aqui também. Porém, ele... deixa eu dar um stop só para eu pensar como é que eu vou dizer isso aqui para vocês. Se eu tivesse a minha proposição, aliás, a minha sentença, a minha expressão apenas 2x maior do que 0, só isso eu poderia dizer que isso aí não era uma proposição. Agora vamos ler, ó. Existe um número inteiro x, tal que 2x é maior que menos 5. Aí é uma proposição. É uma proposição. Notem que ele está declarando algo. Existe um número inteiro x, tal que 2x é maior que menos 5. Isso é verdadeiro ou falso? Eu posso atribuir um valor para ele, certo? Eu posso dizer um valor lógico que isso aí é verdade. Será que existe realmente um número x que se eu substituir vai dar? Vai dar. E eu posso atribuir, eu estou declarando algo. Note que eu não estou dizendo apenas 2x é maior que menos 5, ou como o item 6, x mais y é igual a 5. Né? Não está solto por aí, não. Eu estou dizendo, olha, existe um número x, inteiro x que satisfaz isso aqui. É uma proposição, eu estou declarando algo, eu posso atribuir um valor lógico a ela. Portanto, a 3 é sim uma proposição. E aí nós temos A1, A3, A4 e A5. A1, A3, A4 e A5. Letra E nesse gabarito. Pessoal, ficou claro, pessoal? Deixa eu dar uma coçadinha aqui no olho de básico. Olha só, ficou claro essa situação? Eu até, quando pensei em colocar essa questão, foi justamente pelo item 3, para que ele fique muito claro para vocês. Não é só uma coisa solta, de você dizer, x mais y é igual a 5, 2x é maior que menos 5. Não, existe uma frase, existe uma sentença toda que te dá uma ideia de proposição, que te dá uma ideia de declaração. Eu estou declarando algo. Existe um número inteiro x, tal que 2x seja maior do que menos 5. Legal? Beleza, pronto, agora nós chegamos realmente em mais uma parte teórica, onde ele fala agora das proposições, dos tipos de proposições. Nós temos dois tipos de proposições, as proposições simples e as proposições compostas. Nós já vimos várias aí, né? Todas aquelas que a gente colocou lá no começo servem como proposições simples. Vou colocar mais aqui, ó, a Lua é um planeta. Isso aqui já foi até questão de prova, né? A Lua é um planeta. Né? Tem outra que a gente colocou, qual foi? 3 mais 8, né? Essa daqui? Opa, para cá mesmo. 3 mais 8 é menor do que 13. 3 mais 8 é menor do que 13. São todas proposições simples, ela só tem uma proposição. Tá certo? Só tem uma sentença, é aquela ali. Na proposição composta, certo? Uma proposição composta, ela é uma junção, ela é um conjunto, ela é um grupo de duas ou mais proposições
simples, tá? Eu posso ter em uma sentença várias proposições, posso perfeitamente, acontece demais. Nós já vimos aí no CESP uma questão que ele nos colocou 5 proposições. Fica um negócio desse tamanho. E aí já fica o conselho para vocês que estão estudando para o CESP, prepare-se para uma leitura, porque, desculpem, a prova do CESP ele exige, realmente são textos enormes. Então eu posso ter 2 ou mais proposições simples, tá? Então, se eu digo, por exemplo, que o gato late é uma proposição, o cão mia é uma outra proposição, eu tenho 2 proposições simples para que ela se transforme numa proposição composta, eu preciso de algo aqui no meio, que ligue, que junte, que conecte as 2 proposições simples, transformando-as em uma proposição composta. Isso é o que nós chamamos de conectivos. Na próxima aula a gente começa a comentar todos esses conectivos para vocês. Beijo no papai e da mamãe.